Olá, meus amigos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa terça-feira de estudo, onde vamos falar mais um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus. Hoje, já partindo para o capítulo 6, nós encerramos o capítulo 5. Semana passada, vamos iniciar hoje o capítulo 6, sempre contando com a interpretação amorosa do mentor Emmanuel, que sempre traz luz para os ensinamentos de Jesus e que possamos juntos caminhar. Tá? Mais uma vez, como sempre, agradecendo a contribuição de todos vocês que deixam as suas sugestões, deixam as suas dúvidas, deixam as suas críticas, sempre muito importante para que nós possamos crescer. Alguns relatos lá são sempre tão valiosos, às vezes isso acontece de eu aprender junto com vocês, então isso é muito importante porque acabamos caminhando juntos. Então, repito, deixem os seus comentários e vamos juntos caminhando, em direção à evolução, que é o nosso objetivo, tá certo? E hoje nós vamos dar início, então, ao nosso encontro, mais uma vez, Hoje nós vamos fazer o nosso 12º estudo, fora as lives que nós já costumamos fazer, mas antes de darmos início, vamos fazer a nossa prece, Então, pediria que todos vocês fechassem um pouquinho os olhos de vocês agora, concentrando um pouco nesse momento, esquecendo as tribulações do nosso dia a dia, as preocupações, qualquer coisa que tirem a paz de vocês, e vamos nos concentrar apenas neste momento, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nos conectando com o nosso amigo espiritual, tendo a certeza que seremos bem inspirados, que seremos amparados, envolvidos e absorveremos o máximo possível dos ensinamentos daqui hoje. Então, Pai querido, fique conosco nesse momento, que possamos compreender a essência dos seus ensinamentos e, mais do que isso, consigamos colocá-los sempre em prática na nossa vida, nas oportunidades constantes que o Senhor nos possibilita. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Então é isso, meus amigos. Dando início ao nosso estudo, hoje nós vamos estudar 2 versículos do capítulo 6, nós vamos estudar o capítulo 6, versículo 3, que diz o seguinte: Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Não sabe a sua mão esquerda o que faz a tua direita. E vamos estudar também o versículo 6 do capítulo 6, que diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora a teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Tá certo? E nós vamos entender, aos olhos de Emmanuel, formas diferentes de vermos cada um desses versículos de hoje. Nós vamos entender de forma diferente, ampliando, na verdade, a nossa visão acerca desses ensinamentos. O primeiro deles é o versículo 3, do capítulo 6. Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Geralmente, e eu falo isso por mim, acredito que por todos vocês também, todas as vezes que nós lemos essa passagem, não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita, a gente sempre pensa que nós não devemos, o bem que está sendo feito aqui não deve ser observado para ninguém, não deve ser espalhado para ninguém. E Emmanuel traz isso, mas sobre uma outra ótica, mostrando a amplitude desse bem que nós podemos fazer sempre àqueles que estão ao nosso redor. Então vamos ver o que o Emmanuel nos fala acerca disso, e o primeiro texto que ele nos traz é estudando o bem e o mal. É muito importante esse estudo, essa compreensão do bem e do mal. Será que o mal, que a gente acredita ser o mal, é tão mal assim mesmo, como a gente pensa? Será que, no fundo, não tem uma razão de ser, já que foi permitido por Deus? Então, essas reflexões são importantes para todos nós, porque nos trazem compreensão, nos trazem reflexão e resignação diante das dificuldades. Mas vamos lá. O que o Emmanuel nos traz? Para que sejamos intérpretes genuínos do bem, não basta desculpar o mal. Então, para que sejamos intérpretes genuínos do bem, não basta desculpar o mal. É imprescindível nos despreocupemos dele, em sentido absoluto, relegando-o à condição de efêmero acessório
do triunfo real das leis que nos regem. Olha só que interessante, né? Ele falando aqui, é imprescindível que não nos preocupemos com ele. O que ele quer dizer com isso? Por que não devemos nos preocupar com o mal? Porque quando nós nos preocupamos muito com o mal, quando nós deixamos, por exemplo, o medo tomar conta de nós, a revolta tomar conta de nós por algo que aconteceu, nós acabamos deixando de compreender o que de bom pode ter acontecido naquela situação. Ah, Nelson, você está querendo me dizer que algo de ruim, quando acontece, traz alguma coisa de bom? Sim, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Que toda vez que algo de ruim acontece, se nós pararmos para refletir, se nós pararmos de lutar contra, começarmos a compreender os motivos por que aquilo aconteceu, nós vamos encontrar o bem em uma situação que aparentemente só demonstra o mal. Então, e detalhe, né? Ele ainda fala, olha o que ele fala aqui, relegando a condição de efêmero acessório do triunfo real das leis que nos regem, ou seja, compreendendo que muitas das circunstâncias que acontecem na nossa vida fazem parte da lei, né? do caminhar, né? Está dentro da lei de Deus. Então, que a gente possa, então, ter mais paciência, ter mais tranquilidade na hora de observar algumas circunstâncias que nos abalam, que nos pegam muitas vezes de surpresa, né? Continuando. Evitando comentários complexos, em nosso culto à simplicidade, recorramos à natureza. Ou seja, muitas vezes a gente encontra problemas, dificuldades de forma tão maior, a gente enxerga essa dificuldade de forma tão maior, tão mais severa do que realmente é. E a gente pode muitas vezes encontrar as respostas no nosso dia a dia, né? Na natureza. Muitas vezes, o que nós estamos passando hoje é um exemplo muito disso, né? A gente vê esse momento de pandemia sempre enxergando, e isso a mídia, né, contribui muito para isso, sempre enxergando o lado ruim, né, das mortes, das pessoas que nós perdemos, que realmente é lamentável a quantidade de pessoas que foram vítimas dessa doença, dessa pandemia, né? Mas deixa-se de mostrar muitas vezes as pessoas que estão sobrevivendo, o bem que está sendo feito em decorrência disso, o porquê que Deus permitiu que isso acontecesse. Será que Deus, na sua infinita bondade, permitiria que uma pandemia dessa tomasse conta do mundo inteiro se não tivesse algo de bom por trás disso? Será que quando o mal chega, ele não interrompe um ciclo de coisas ruins que estava acontecendo e a partir de então, com esse fim de ciclo, novas condutas, novas formas de agir, de enxergar as coisas, não vão trazer uma mudança no cenário, uma mudança na humanidade como um todo? Será que as pessoas estão refletindo desse jeito? Então, a gente enxerga o mal de forma muito contundente na gente. Isso é da nossa natureza, porque ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de sofrer. E o nosso orgulho, muitas vezes, cega a gente para as outras coisas que podem estar por detrás de uma determinada situação, aparentemente só ruim, não é? Vamos lá. Vejamos, por exemplo, o apelo vivo da fonte. Olha que exemplo bonito. É um exemplo simples, né? E o Emmanuel mesmo fala isso. Mas vejamos esse exemplo para nós possamos refletir um pouco sobre ele. Quantas vezes terá sido injuriada a água que hoje nos serve à mesa, né? Por quantas dificuldades a água chegou para um dia, para um dia chegar à nossa mesa de forma límpida, ao ponto de nos servir, né, para matar nossa sede. O que ela passou por isso? Aí ele traz umas reflexões. Do manancial ao vaso limpo, difícil trajetória cumulou-a de vicissitudes e provações. Quais seriam elas? O leito duro de pedra e areia, os obstáculos pelos quais a água passou, não é? A baba venenosa dos répteis, né? A mistura com outros elementos da natureza, né? Como, por exemplo, os animais que acabam tendo contato com ela, o insulto dos animais de grande porte, que acabam utilizando da água para se banhar,
não é? O enxurro dos temporais, os detritos que lhe foram arrojados ao seio, muitas vezes por nós mesmos, né? A humanidade. A fonte, entretanto, caminhou despretensiosa, sem demorar-se em qualquer consideração aos sarcasmos da senda. Ou seja, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, apesar de tudo de ruim que possa ter ocorrido no caminho daquela água, daquela fonte, até chegar à nossa mesa, à nossa casa, ela não, apesar disso, ela não parou. Ela prosseguiu, ela continuou a sua jornada, até surpreender-nos diligente e pura, aceitando o filtro que lhe apura as condições, a fim de que nos assegure a saciedade e conforto. Então, como nós começamos a compreender da mesma forma esse singelo texto, essa singela comparação com a nossa própria vida, onde os obstáculos servem para nos burilar, para nos moldar, né, para nos lapidar, para sermos pessoas melhores, nós vamos compreender que cada dor, cada obstáculo, cada dificuldade que é fruto das nossas imperfeições, é fruto dos nossos atos, servem justamente para nos tornar pessoas melhores. Diferentemente como alguns pensam, não é um castigo de Deus, é apenas a consequência dos nossos atos, é a nossa responsabilidade. E quando nós compreendemos isso, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista de uma coletividade, como momentos que tomam conta de nações, como é o que nós estamos vivendo hoje, nós podemos assumir essa responsabilidade e tomar conta das mudanças que são necessárias. Tá certo? Continuando. Segundo observamos, na lição aparentemente infantil, ele mesmo pontua, né? O ribeiro, né, o rio, não somente olvidou as ofensas, como lhe foram precipitadas à face. Ou seja, ele simplesmente passou por cima das dificuldades, né? Cumprindo com o seu papel, cumprindo com o seu dever, cumprindo com o objetivo que ele tinha, que era o quê? Saciar a sede, né? Que era regar as plantas, enfim, trazer vida na onde ele precisava levar, né? Ou seja, nada impede que a água continue o seu curso, independente dos obstáculos pelo qual ela está sujeita. Tá certo? Movimentou-se, avançou, humilhou-se para auxiliar e perdoou infinitamente. A água nunca parou para brigar com uma pedra, nunca parou para brigar com nenhum tipo de obstáculo, nunca se reteve na sua jornada para ficar perdendo tempo, né, com coisas que não faziam sentido para ela. Será que nós somos assim? Será que nós conseguimos facilmente agir assim? Será que nós já conseguimos passar por cima de algumas rusgas, de algumas provocações, de alguns obstáculos? Ou será que a gente para tomar satisfação? Será que a gente amplifica o problema? Será que a gente desiste diante da primeira dificuldade? São reflexões que todos nós devemos fazer, tá certo? A constância, a determinação, a perseverança faz parte de todo o progresso, tá certo? Sem imobilizar-se um minuto, porque a imobilidade para ele constituiria adesão ao charco, no qual, ao invés de servir, converter-se-ia tão só em veículo de corrupção. Corrupção que é sinônimo de corrupção. Tá certo? Ou seja, ele acabaria alterando a sua trajetória, corrompendo a sua trajetória, se ele fosse dar atenção aos obstáculos, ou se cada obstáculo fizesse com que ele mudasse a sua rota. Tá certo? Então, vejam que nesse exemplo simples, que nós trazendo para a nossa vida, nós conseguimos realmente visualizar o quanto a gente ainda é pequeno, né? O quanto ainda nós somos frágeis diante das dificuldades que tomam muitas vezes conta de algumas circunstâncias da nossa vida, né? Continuando. É por isso que o ensinamento cristão da caridade envolve o completo esquecimento do mal. Que a vossa mão esquerda ignore o bem praticado pela direita. Ou seja, que a gente possa sempre
ver o lado bom das coisas, sempre caminhar por esse lado, esquecendo aquele outro lado que muitas vezes não vai nos vai agregar nada, né? Que a gente possa sempre ignorar aquilo que não nos faz bem ou que não nos contribui, né? Ah, Nelson, mas isso não seria fechar os olhos às coisas ruins? Não estamos dizendo aqui de omissão. Não estamos falando aqui de que nós devemos ver as coisas erradas e deixar como estão. É apenas não darmos a ela o valor que ela tem e não ficarmos majorando ainda mais as nossas dores e as dores alheias. Tá certo? Semelhantes palavras do Senhor induzem-nos a jornadear na terra, exaltando o bem, por todos os meios ao nosso alcance, com integral despreocupação de tudo o que represente vaidade nossa ou incompreensão dos outros, de vez que em qualquer boa dádiva somente Deus se atribui a procedência. Ou seja, que nós muitas vezes, e isso é fato, está no Evangelho, todos nós já lemos, que o pai de todas as vicissitudes é o quê? O orgulho, né? E o orgulho está impregnado em todos aqueles sentimentos que são contrários ao amor, são contrários à caridade. Então, todas as vezes que nós nos deparamos com situações que nos ferem o orgulho, que nos ferem a vaidade, isso acaba trazendo dentro de nós uma reação, né? E essa reação muitas vezes impacta de forma tão grave que impede a gente de ver um outro lado, uma outra forma de agir. Então, que a gente possa vencer tanto a nossa vaidade, como ele mesmo diz, a incompreensão que os outros têm em relação aos nossos atos. Né? Muitas vezes nós que queremos, que já compreendemos essa necessidade de melhorar, nos deparamos com a incompreensão dos outros, com as críticas alheias, né? Com a distinção que os outros fazem da gente em relação aos outros. A gente não pode deixar que pessoas outras decidam como nós devemos agir, pelo fato de queremos, de algum motivo, sermos aceitos em um determinado grupo ou algo do gênero. São obstáculos, alguns obstáculos que são colocados na nossa vida para testar a nossa fé, mas também para auxiliar os irmãos que estão em jornada com a gente. Lembre-se o que eu falei, já falei várias vezes que nós só lembramos de Jesus até hoje, porque ele não só falou aquilo que ele falou, mas ele viveu tudo aquilo que ele falou. Então ele foi nosso exemplo. E a melhor forma de nós ajudarmos aquelas pessoas que gostamos e que caminham com a gente, não é falando, né, perturbando, e sim ajudando com o nosso exemplo, mostrando que há uma outra forma de agir. Né? Então é importantíssimo essas reflexões. Procurando a nossa posição, continuando, tá, meus amigos? Procurando a nossa posição de servidores fiéis da regeneração do mundo, a começar de nós mesmos pela renovação dos nossos hábitos e impulsos. Hábitos e impulsos. Ouvidemos a sombra e busquemos a luz. A cada dia, conscientes de que qualquer pausa mais longa na apreciação dos quadros menos dignos que ainda nos cercam será nossa provável indução ao estacionamento indeterminado no cárcere do desequilíbrio e do sofrimento. Toda vez que a gente se detém demasiadamente sobre algum problema, sobre alguma dificuldade, nos lamentando, ou reclamando, ou esbravejando, nós estamos perdendo tempo que poderia ser utilizado para encontrar uma solução. Né? Muitas vezes a gente, de vez de vir com a solução, a gente enfatiza o problema e aí a gente estagna. Né? E é exatamente isso. Né? Usando o exemplo, né, que foi parafraseado da água, se ela parasse a cada obstáculo, o que seríamos de nós? Né? Seria muito difícil sobreviver com essa dificuldade que a água teria. Então, da mesma forma, nós temos que prosseguir diante das nossas dificuldades. Tá certo, meus amigos? Continuando. Benefício oculto. E agora, então, Emmanuel, só voltando um pouquinho, esse texto era do livro Mediunidade e Sintonia, tá? Da editora Cultura Espírita União, capítulo 12. Tá certo, meus amigos? Continuando. Benefício oculto. Esse aqui é um outro texto que o Emmanuel nos traz, tá? Também fazendo reverência a esse capítulo e versículo 3 de Mateus, né? Não veja a sua mão esquerda o que faz a mão direita. Então ele vai trazer também um outro enfoque, uma outra forma de enxergar também essa passagem.
E vamos lá. Não saiba a vossa mão esquerda o que oferece a direita. É a lição de Jesus, que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto. Entretanto, é preciso lembrar que, se nem só de pão vive o homem, não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais. Olha como ele traz outras reflexões, né, importantíssimas que tem ao longo do Evangelho para esse ensinamento. Vamos lá. Acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico, de modo que se não firam corpos doentes e bocas famintas pelos acúleos da ostentação, prevalece o amparo mudo às necessidades do sentimento, na esfera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade e desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Vejam que o Evangelho, o Emmanuel, enfatiza muito a necessidade, né, que nós temos de alimentar o nosso espírito. Embora sejamos seres que vivemos essa experiência material e muito embora essa experiência material necessite, claro, obviamente, de recursos materiais, e não é disso que nós estamos falando, nós precisamos alimentar o nosso espírito, lembrando que nós estamos aqui por isso. Nós não estamos aqui para alimentar a carne, nós estamos aqui para alimentar o espírito. Nós somos espíritos que possuímos um corpo, e muitas vezes as pessoas confundem, achando que nós temos um espírito, como na verdade nós somos um espírito. E se nós somos um espírito, qual é o alimento que nos satisfaz? É o alimento moral, né? O alimento do amor, o alimento espiritual. Então a gente precisa reparar e lembrar sempre disso. Né? Por quê? Porque todas as vezes que nós nos afastamos desse nosso objetivo e nos colocamos única e exclusivamente à disposição do alimento material, seja ele alimento realmente, ou apenas da satisfação das nossas vaidades, dos nossos egos, nós acabamos nos afastando do nosso real objetivo. E isso, por vezes, nos traz perturbações, nos traz culpa, nos traz outros transtornos que impedem, muitas vezes, na nossa jornada. E aí ficamos que nem aquele exemplo da água, né? Paramos um pouco o nosso curso, o que não deve acontecer. Tá certo? Vamos lá, meus amigos. Se perceberes no companheiro as escamas do orgulho ou da rebeldia, envolve-o no clima da humildade, socorrendo-lhe a sede imanifesta de auxílio. E se presenciaste a queda de alguém no caminho em que jornadeias, alonga-lhe os braços de irmão, para que se levante, sem exagerar-lhe os desajustes com a referência insensata. Ou seja, nós temos que estar atentos a nós, a nossas necessidades morais e espirituais de evolução, e temos que estar atento também ao próximo que invariavelmente precisa do nosso auxílio. Seja a gente não enfatizando ou compreendendo os seus erros, seja estendendo realmente a mão, dando um ombro amigo para que as pessoas possam se consolar, possam se amparar, né? Sem que a gente fique apontando, as pessoas não precisam que a gente aponte os seus erros, elas precisam que a gente limpe as suas chagas, que a gente acolha as suas dores. É isso que as pessoas precisam nos momentos de dor. É claro que se a pessoa está em erro e nós podemos ajudar com um conselho, nós podemos sim observar, mas sempre com afeto, com carinho, né? Com amor, né? Sem aquela imposição de alguém que se sente melhor que a outra. Né? Então, são reflexões que a gente tem que sempre fazer quando a gente quer auxiliar. Porque muitas vezes a gente se enche da verdade, né? E criticamos as pessoas porque achamos que aquilo é certo, mas nós fazemos de uma forma tão contundente, tão violenta emocionalmente, que ao invés de ajudar, a gente cria revolta, distanciamento. Não é? Então, se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente, olha só, cala o verbo contundente da crítica, ajudando-o com a bênção da prece. Se você não pode ajudar, meu irmão, ore por ele. Se você não tem condições ou paciência para falar de forma calma
e dá uma orientação, ore por ele. E se o próximo surge desorientado e infeliz em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio para que se reequilibre e restaure. Não é? E lembrando, nem sempre o silêncio é uma prece. Né? É necessário que esse silêncio seja amparado, né? Alicerçado por bons pensamentos. Né? Nem sempre o silêncio por si só é uma prece. Os bons pensamentos fazem parte desse processo. Continuando, meus amigos, não vale encarecer cicatrizes e imperfeições. Não vale encarecer, aumentar, enfatizar cicatrizes e imperfeições, a pretexto de apagá-las no corpo das horas. Porquanto leve chaga tratada com desamor é sempre ferida, a tornar-se crônica com o tempo. Muitas vezes a gente tem algumas deficiências, algumas falhas, que a gente joga para o tempo e se recusa a trabalhar, se recusa a enfrentar, não é? Então, que a gente possa compreender os próximos e fazer de tudo para resolver as nossas dificuldades, né? Distribui desse modo a beneficência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e carinho. Contudo, não ouvides estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extingua aqui, tá? As sombras de todo o mal. Ou seja, nem só de pão vive o homem, como ele disse lá no início, né? É preciso o amparo, é preciso o acolhimento, é preciso esse alimento espiritual. Então, que nós possamos estar atentos a isso no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, tá certo? Prosseguindo, meus amigos, agora já passando para o nosso segundo parte do estudo, né, que é o capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Né? Então, enfatizando a importância, né, do recolhimento, do silêncio e da sinceridade ao levantar os nossos pensamentos ao nosso Pai. As nossas preces são de extrema importância para nos manter equilibrado, para manter harmonizado a ambiência que nós vivemos, né, e para auxiliar todos aqueles que nós gostamos e que estão necessitados. O poder da prece é impressionante e se nós soubéssemos o quanto esse poder toca os corações, nós nunca deixaríamos de orar por ninguém. Vamos lá. Oração e cooperação. O Emmanuel nos traz aqui uma reflexão bem interessante, né? Se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amargura. É muito comum, né, que nós tenhamos alguns desejos e que elevemos nossos pensamentos a Deus e pedimos. Né? As pessoas pedem realmente aquilo que querem. E é muito comum que nem tudo que a gente quer aconteça. E é muito comum também que, por conta disso, as pessoas se sintam amarguradas, injustiçadas, não compreendam a razão do porquê aquele pleito, aquele pedido não foi concedido. Ou acha que não foi concedido, né? Porque muitas vezes a gente pede algo que não é bom para a gente e o fato de não termos foi, na verdade, ao invés de algo ruim, foi uma bênção que Deus colocou na nossa vida. Seja de qual forma a gente possa enxergar, sempre é para o nosso melhor. Né? Continuando. Proclamamos haver hipotecado todas as forças de espírito à confiança na providência divina e gritamos ao mesmo tempo que as tribulações ficaram maiores. Muitas vezes a gente impõe muita fé, muita força de vontade, né? E as dificuldades parecem que só aumentam, né? Será que quando nós acabamos uma jornada dessa, dificultosa, uma jornada dessa que realmente, embora nós tenhamos tido muita fé, mas tivemos muitas dificuldades e muitas perdas no caminho, será que quando nós terminamos essa jornada, nós não nos transformamos enquanto pessoas?
Será que nós saímos desse momento, dessa jornada, pessoas extremamente mais resistentes às dificuldades, não nos transformando em pessoas mais vigorosas na nossa fé? Então, que a gente possa refletir que as dificuldades que vêm para nos fortalecer e para nos ensinar, né, o porquê das coisas, né, fazer a gente reflita. Não é assim que nós somos com nossos filhos? Eu, pelo menos, às vezes eu me sinto mal, né, porque eu tenho 2 meninas de 7 anos, gêmeas, e quando elas me pedem alguma coisa, é lógico, aquele pai amável de imediato quer dar, mas quando a gente reflete que o dar por si só não vai fazer muito bem, a gente acaba segurando para trazer algum ensinamento. Dói, né? Dói da gente, como dói também nosso pai. Mas é preciso que esse ensinamento seja ofertado por aquele que tem mais condições de compreender, né? Com certeza, nós iremos agradecer, assim como nossos filhos também um dia nos agradecerão. Dizemos-nos fiéis a Deus e afirmamos-nos esquecidos. Quantos de nós já não fizemos isso? Nos achamos esquecidos por Deus, abandonados pelos nossos protetores, porque as nossas vontades não são satisfeitas. Não é verdade, gente? Não é verdade que isso acontece? Pois é. Continuando. Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. As nossas dificuldades são as dificuldades de nosso grupo. Ou seja, todo mundo aqui nesse planeta, de seres imperfeitos, que todos nós somos, embora em estágios diferentes, passam por uma dificuldade ou outra. É uma saúde debilitada, é uma doença grave, é uma dificuldade financeira, são obstáculos a serem superados para que se consiga alcançar uma meta que se quer, né? Então, pessoas que se perdem, todos nós somos testados em nossa fé. Nós temos dores aqui. Não esqueçamos no mundo que nós estamos vivendo aqui, de provas e expiações. Ainda não chegamos a um patamar de mundo felizes, onde os problemas não estarão mais presentes. Ainda temos uma etapa longa para chegar nisso. Então, que a gente possa compreender que nós estamos aqui, não necessariamente para sofrer, mas para aprender, né? Aprender com os nossos atos, com as nossas dificuldades e com a lei de progresso, que é a lei do retorno, que sempre vai dar àquele que precisa aquilo que ele necessita realmente, né? Então, que a gente possa, em nossas preces, agradecer essas oportunidades, né? Familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a fricção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum. Se para nós, que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior, as mortificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão elas para aqueles de nossos entes queridos ainda inseguros na própria formação espiritual. Então veja, isso aqui serve muito para nós espíritas, que já conhecemos um pouquinho da lei do retorno, que acreditamos na reencarnação, que acreditamos que as coisas que acontecem conosco são de nossas responsabilidades. Se para a gente é difícil, imagina para aqueles irmãos, amigos nossos, entes queridos que não acreditam em nada disso, não é? Então que a gente possa pensar mais nisso, a compreender mais os movimentos que estão ao nosso redor, né? Porque Deus fala com a gente, né? Deus fala com a gente pelas pessoas, pelas circunstâncias, pelos movimentos que a gente observa diante de nós. Então, que a gente possa estar atento a isso, né? Compreendamos que, se na extinção dos nossos problemas pequeninos requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça o mínimo, né, de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Ou seja, se a gente quer o máximo de atenção, queremos tudo de bom para nós, será que a gente não pode, de contrapartida, auxiliar, no mínimo, pelo menos, aqueles que estão caminhando com a gente? Então, fazer um pouco da nossa parte, enquanto filhos de Deus, para aqueles que são nossos irmãos, filhos de Deus também, não é? Então, é isso que Deus espera de nós e é isso que Jesus sempre tentou nos demonstrar com o seu evangelho, com as suas atitudes, né? Enquanto lances embaraçosos somos, de fato, a pessoa indicada à paciência, à tolerância, ao entendimento e ao serviço.
Quantas vezes nós somos chamados a esses comportamentos, meus amigos? A termos paciência, a termos tolerância, a termos entendimento. Quantas vezes? E quantas vezes nós sucumbimos a isso? Reflitam, isso é uma coisa individual, não é? Quantas vezes nós acabamos deixando passar uma oportunidade de calar, deixamos passar uma oportunidade de compreender uma determinada situação. Isso comigo é muito comum e eu acredito que com todos nós isso possa acontecer, não é? Com semelhante raciocínio, reconhecemos que a pior atitude em qualquer adversidade será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar, né? Ou seja, apesar de todas as dificuldades que possam ter, a pior coisa que nós temos que fazer é perdermos o equilíbrio, perdemos a nossa paz de espírito. Isso não vai ajudar em nada na solução do problema, ao contrário, vai tirar de nós aquela razão necessária para encontrar uma alternativa melhor, né, para compreender melhor determinada situação. Em supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, recordemos que se a hora de crise é o tempo de luta, é também a ocasião para os melhores testemunhos de fé. É aquilo que eu falei da nossa luta, né? Como a gente acaba saindo melhor diante de uma dificuldade. E que se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite, não é? Algum amparo em favor daqueles que se afligem junto a nós, não é? Não é justo? A gente quer ser ajudado, mas não quer ajudar? Esse texto muito bonito, de muita reflexão, é do livro Palavras de Vida Eterna, edição Comunhão Espírita Cristã, capítulo 172. Mais um texto do Emmanuel referente a esse versículo, que é em louvor da prece. Tá? Em louvor da prece. O Emmanuel nos traz também uma reflexão muito interessante acerca desses dois temas, que diz o seguinte: pediste em oração a cura de doentes amados, e a morte apagou-lhes as pupilas. Relegando-te o coração, solicitaste o afastamento da prova e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicastes a sustentação da moléstia e a doença chegou a infligir-te deformidade completa. Implorastes suprimentos materiais, e a carência te bate à porta. Parece que, vendo dessa forma, que as nossas preces, as nossas orações não fizeram efeito algum, né, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Parece que a gente rezou, orou, pedimos a Deus com fé, com fervor, mas nada do que nós pedimos foi atendido, não é isso? Esse é o primeiro sentimento que muitos de nós temos. Mas, se não abandonares a prece, aliada ao exercício das boas obras, granjearás paciência e serenidade, entendendo, por fim, que a desencarnação foi socorro providencial para aquele ente querido, né? Impedindo sofrimentos insuportáveis. Que o desastre se constitui, muitas vezes, em medida de emergência para evitar calamidades maiores. Muitas vezes a gente sofre um acidente aqui, né, que faz a gente atrasar toda a nossa jornada para onde nós estávamos indo, evitando umas consequências maiores. Que a mutilação física é a defesa da própria alma. Olha que bonito, né? Que a mutilação física é a defesa da própria alma contra quedas morais de surgimento difícil e que as dificuldades da penúria são lições da vida. Lembrando que muitas dessas provas, como por exemplo a deficiência física, foi aceita por nós antes de reencarnarmos, porque sabíamos da necessidade que tínhamos de passar por aquela situação, bem como outras também. Isso não quer dizer que nós precisamos sofrer de forma inevitável por isso, ao contrário, nós temos que lutar para vivermos da melhor forma possível, independente das circunstâncias. Não quer dizer que nós viemos na pobreza e na penúria, que nós devemos, por ter nascido numa situação dessa, que nós devemos cruzar os braços e viver essa vida de forma inerte, sem buscar a nossa melhoria. Não, são provas que nós temos com a água, que nós falamos no exemplo passado, que nós temos que
desviar, buscando nossa melhoria, sempre acreditando, sempre buscando o nosso melhor, sempre confiando na bondade divina, né? A fim de que a finança demasiada não se faça veneno ou explosivo nas tuas mãos. Ou seja, muitas vezes a pobreza é uma forma de evitar que nós cometamos os mesmos erros que cometemos no passado, não é? Então, gente, vejam a profundidade de todos esses temas, né, e da importância de nós continuarmos em oração, em prece, independente dos resultados que aparentemente possam parecer ruins. Da mesma forma, quando suplicamos perdão das próprias faltas à eterna justiça, não bastam o pranto, isso é interessantíssimo, hein, amigos? Não bastam o pranto de compulsão e a postura de reverência. Não basta apenas o ato em si. Após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados no livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão desditosos quanto antes. Contudo, se perseverarmos na prece com o serviço das boas ações que nos atestam a corrigenda, a breve trecho, perceberemos que a lei nos restitui tranquilidade e a libertação com o ensejo de apagar as consequências dos nossos erros, reiterando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que erigimos a condição de credores e adversários. Ou seja, deixando claro que todas as dores, todos os sofrimentos têm como objetivo apagar de nosso currículo, né, da nossa folha corrida, os anos, os centenas de anos de erros que nós cometemos. Então, que nada que acontece conosco é em vão, nada acontece conosco por improvidência divina ou por acaso, né? Tudo acontece por um objetivo, e esse objetivo é sempre o bem, sempre o amor de Deus, tá certo? Se guardas esse ou aquele problema de consciência depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. Isso, gente, isso é importantíssimo, porque todas as vezes que nós nos deparamos com a dor da cobrança da consciência, muitas vezes a gente estaciona. Porque a consciência é o nosso pior julgador. A consciência é aquela que conhece a gente como ninguém, sabe que dos nossos defeitos, e sabe que muitas vezes nós falhamos e aquilo incomoda. Só que se nós deixarmos isso tomar conta, deixarmos a culpa tomar conta, a gente perde esse elo de ligação com Deus. A gente às vezes não se sente digno sequer de fazer uma prece, e isso nos afasta cada vez mais dessa sabedoria universal. Erramos. Tá errado? Tá errado. Tem que modificar? Tem que modificar, mas a gente só vai conseguir essa mudança se a gente continuar caminhando, continuar se esforçando. Reconhecer o erro é o primeiro passo, né? Mas que a gente possa filtrar esse sentimento de culpa com o objetivo de fazer dessa situação algo melhor, tá certo? Prossegue orando, fiel ao bem que te revele o Espírito renovado. A prece forma um campo do pensamento puro e toda a construção respeitável começa na ideia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano, e olha só que interessante, né? Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se, né? Quando a gente tem muitos planos, mas a gente não coloca em prática, eles não passam de planos, né? Não vale prometer sem cumprir. Não é? E a gente faz muito isso, né? Faz muito isso com Deus, faz muito isso com as pessoas que caminham com a gente, não é? A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. Olha que interessante, né? A oração dentro da alma compreendida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A casa daquela bagunça. Quando você acende a luz, você enxerga a bagunça, né? Mas não é por isso que nós precisamos deixar de acender a luz. Ao contrário, nós temos que arrumar a bagunça, não é? E a oração é a mesma coisa. É uma forma de nos dar força para corrigir essas dificuldades que nós trazemos dentro do nosso coração, né? Continuando. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra, sem alarde, o serviço que se deve fazer. Perfeito? Ou seja, a luz é importantíssima em todos os momentos, seja para nos auxiliar nessa jornada difícil, seja para nos mostrar o caminho que devemos seguir, aquilo que precisamos corrigir.
né? Que a gente possa compreender isso sempre. Tá? Esse texto é do livro da Esperança, edição Comunhão Espírita Cristã, capítulo 88. E assim nós encerramos, meus amigos, mais um estudo. Eu agradeço sempre, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, a oportunidade de poder estar aqui estudando com vocês. Peço mais uma vez que vocês deixem os seus comentários. Eu invariavelmente aprendo muito com os textos que vocês deixam lá, me fazem refletir de uma forma diferente. Então, que a gente possa continuar juntos. Tá certo, meus amigos? Então vamos encerrar hoje esse estudo. Eu sei que vocês têm outro estudo a partir de agora. Mas vamos encerrar com uma prece sentida, né? Uma prece agradecida por estarmos aqui hoje, né? Vivendo as nossas dificuldades, vivendo as nossas lutas, mas sempre contando com o auxílio dos bons espíritos. Que nós possamos, Pai querido, sempre estar atentos às boas intuições, sempre estar conectados com os bons espíritos, com os nossos anjos da guarda, e que possamos, com isso, Pai, escolher sempre os melhores caminhos para a nossa jornada. Fique conosco, Pai querido, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, meus amigos, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, que será ao vivo, tá joia? Grande abraço a todos, até mais.